Olá, sou a professora Juliana e hoje vamos estudar juntos os assuntos de soluções, propriedades coligativas e coloides. Bons estudos! Os efeitos coligativos são aqueles em que percebemos quando é adicionado um soluto não volátil, ou seja, que não evapora um solvente. Quando temos um copo com água pura, temos uma determinada pressão de vapor. Mas o que é pressão de vapor? A pressão de vapor é o equilíbrio entre a fase líquida e a fase vapor. Quando adicionamos um soluto não volátil, seja ele açúcar ou sal, a pressão de vapor do solvente irá diminuir. Isso irá ocorrer porque quando adicionamos o soluto, as partículas que ali estão contidas tende a intensificar suas forças atrativas moleculares, ocasionando esse abaixamento na pressão de vapor. Então, esse fenômeno irá receber o nome de tonoscopia, que nada mais é que o abaixamento da pressão de vapor do solvente. Imaginemos duas panelas cheias de água, uma contendo água e sal e na outra apenas água. Ao levá-las ao fogo, iremos notar que a panela tendo apenas água irá ferver mais rápido, pois, como já sabemos, o ponto de ebulição nela é de 100 graus Celsius. Já na segunda panela, poderemos notar que a sua ebulição será um pouco mais demorada. Isso ocorre porque nela contém um soluto não volátil, responsável por aumentar a temperatura de ebulição, e a isso damos o nome de ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição do solvente. Agora, teremos dois copos, um contendo água e outro água e sal. Quando colocados no congelador, poderemos observar que o copo com água irá congelar primeiro. Isso porque, ao nível do mar, ela terá como ponto de solidificação 0 graus Celsius, ou seja, ela estará congelada. Já o segundo copo terá um processo mais lento de solidificação. Isso porque nela contém um soluto não volátil, responsável pela diminuição da temperatura do líquido. A essa observação, damos o nome de crioscopia, que é o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente. Se colocarmos ameixas secas em água, com o tempo, notaremos que as ameixas incharão. Isso ocorre porque a pele da ameixa seca funciona como uma membrana semipermeável e o solvente, a água, passa por ela e vai para o interior da ameixa. A isso damos o nome de pressão osmótica, que é a passagem do solvente de um ambiente menos concentrado para um mais concentrado, separados por uma membrana semipermeável. Temos um copo com água e colocamos sal. Esse sal se dissolve bem, não enxergamos mais ele. Fica em um único aspecto, uma única fase, que chamaremos de mistura homogênea, denominada de soluções. Mas por que não conseguimos enxergar o sal a olho nu? Não enxergamos porque essas partículas são muito pequenas, menores que 1 nanômetro. Nano quer dizer 10 elevado a menos 9. Então, partículas menores que 1 nanômetro são invisíveis a olho nu. Mas e se utilizarmos partículas maiores, como por exemplo a areia? Quando colocamos a areia num copo, num primeiro momento, a solução ficará turva, o copo ficará turvo. Aí, com o passar do tempo, essa areia se depositará no fundo e passamos a enxergar duas fases,
a fase líquida, a fase da água e a fase sólida, a fase da areia. Percebemos que conseguimos enxergar a fase da areia por um motivo simples. Essas partículas são partículas grandes, maiores que 1000 nanômetros. Logo, partículas menores que 1 nanômetro não enxergamos. Partículas maiores que 1000 nanômetros já passamos a enxergar. Mas e se as partículas tiverem tamanhos entre 1 e 1000 nanômetros, o que irá acontecer? Acontecerá o que chamamos de coloide. A solução é feita de soluto mais solvente, e no coloide a palavra soluto é trocada por disperso e a palavra solvente é trocada por dispergente ou dispersante. E como seria uma visão macroscópica de solução e de coloide? Temos como exemplo água e o sal de cozinha. Reparamos que o sal é uma partícula pequena que não enxergamos a olho nu. O copo fica de maneira transparente e em um coloide, como as partículas são maiores, não vai ter um aspecto transparente. Normalmente, vamos enxergar um frasco translúcido, um frasco opaco. Como, por exemplo, a maionese. A maionese é um exemplo de coloide, pois não enxergamos transparência nela. É uma situação opaca.